Bom, seguimos com informações agora aqui de São Paulo. A Federação do Comércio do Estado se manifestou sobre a decisão do Copom de reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Camila Yunes de volta porque tem detalhes para a gente a respeito dessa manifestação. O que a Federação disse a respeito disso exatamente, Yunes? Olha, Lívia, a federação disse que essa redução promovida pelo Banco Central, ela foi ponderada. No entanto, na nota que foi divulgada pela FEComércio, a entidade disse estar preocupada com outros dois aspectos, com a situação fiscal do Brasil e também com o cenário internacional. Quando a gente traz para esse âmbito internacional, para esse âmbito nacional, melhor dizendo, isso diz respeito a alguns indicativos e movimentos que o governo tem dado, e mostrado com relação à dificuldade de cumprir a meta fiscal. E no cenário internacional, claro, a maior preocupação é de um eventual escalonamento da guerra entre Israel e Hamas e a possibilidade de ter impactos econômicos no resto do mundo com relação a este conflito. Então, no comunicado que foi divulgado pela FEComércio, tratando agora desse aspecto nacional, a FEComércio diz que até o mês de setembro, o déficit do governo estava em 94 bilhões de reais. Isso sem contar os juros. E diz que mesmo que a lei orçamentária permita aí um déficit de 228 bilhões de reais, havia uma expectativa de que esse valor ficasse ali na casa dos 100 bilhões de reais. Então, nessa nota, a FEComércio pede, inclusive, que o governo dê indicativos mais claros aí de seguir a meta fiscal. Como até você falou mais cedo, Lívia, as entidades têm se movimentado, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, também falando aí dessa redução de juros, a classe econômica, o mercado financeiro, todos muito preocupados ainda com a redução da taxa básica de juros e também com a situação fiscal do país e esse possível não cumprimento da meta fiscal. A gente lembra, portanto, que recentemente o Banco Central reduziu a taxa Selic, a taxa básica de juros, passando de 12,75% para 12,25%. Essa é a terceira redução consecutiva feita pelo BC, trazendo aí a taxa Selic para o menor patamar de 2022. Lívia. Camila Yunes, te agradeço mais uma vez as informações. Camila Yunes trouxe o fato, a análise agora com Malangani. Agora, Gani, FEComércio dizendo que a redução de 0,5 ponto percentual nessa semana foi uma redução ponderada, CNI criticando, dizendo que essa redução deveria ter sido maior, mas de fato há uma reclamação de que lá na ponta não há essa sensação de redução dos juros. Porque a taxa lá na ponta, seja na taxa de empréstimo pessoa física ou pessoa jurídica, ela não é formada apenas pela taxa Selic. A taxa Selic, ela explica uma parte da história. Então, essa taxa, ela é carregada, ela é formada pela taxa Selic, mais um prêmio pelo risco. E, por exemplo, quando o governo se torna mais gastador, piora o risco fiscal, isso piora o risco do país, aumenta a probabilidade de calote da dívida pública. Subindo o risco do país, sobe todo o risco na sociedade. Então, sobe também o risco do setor privado. Então, esse risco ele é formado pelo risco do governo e também pelo risco do setor privado. E tem um outro ponto também, Lívia. As taxas são elevadas no Brasil, é lógico que é uma redução da taxa Selic que acaba influenciando, mas não na mesma magnitude, mas as taxas são elevadas no Brasil porque o mercado bancário ele é extremamente concentrado. Existe um oligopólio aí basicamente de 5 grandes bancos que comandam o mercado. Então tem pouca concorrência. É fundamental que se estimule também a concorrência. E claro, a pessoa que precisar pegar um crédito, pegue de maneira consciente, não se endivide sem necessidade. Agora, a gente tem mais uma reunião do Copom, ainda esse ano, no final de dezembro, se não me engano, e tem muita coisa acontecendo no Congresso, muita discussão, justamente sobre pautas econômicas que refletem nesse cenário fiscal. A Yunes trouxe a informação, a FEComércio alertando para a importância de o governo e o Congresso manterem essa responsabilidade fiscal. Há alguma chance de as previsões de uma nova redução no final do ano não se cumprirem?
de juros? Não, eu acho muito difícil, porque a taxa de curto prazo, ela está muito ligada ao cenário inflacionário, Lívia, e a inflação está relativamente sob controle. Agora, as taxas de longo prazo, que são importantíssimas para a economia, para o financiamento de longo prazo, essas são muito afetadas pela questão fiscal. Então, para a gente ter uma redução duradoura da taxa Selic e consistente, a taxa Selic atingir um patamar, sei lá, de 5%, é necessário o ajuste fiscal. Apenas o controle inflacionário não é suficiente. Tem que ter esse ajuste das contas públicas. Por quê? Porque isso vai reduzir o risco do governo, reduzindo o risco do governo, reduz o risco de toda a sociedade. Alan Gani, mais uma vez, muito obrigada pelas análises.